Vou abrir hoje o Jornal Gente falando sobre o julgamento que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal, envolvendo as chamadas emendas de relator. Para historiar um pouco aqui essa história, que às vezes é complexa, não é? Não é um assunto que esteja presente no debate do dia a dia das pessoas, mas que é relevante porque envolve a destinação de recursos públicos. É bom a gente levar em conta que as emendas individuais que cada parlamentar pode apresentar passaram a ser impositivas em 2015 ou 2016, se eu não me engano. Isso significa que cada parlamentar pode destinar uma quantidade de recursos para o lugar que ele achar mais adequado e que esses recursos devem ser empenhados obrigatoriamente pelo Poder Executivo. E isso tem acontecido desde então. Essa mudança foi colocada para evitar que houvesse barganha na hora da execução daquilo que um parlamentar propõe e aquilo que é de fato executado, aquilo que você pede e aquilo que é de fato entregue ao eleitor. É uma discussão importante essa, porque ela fala sobre como é tratado o dinheiro que sai do nosso bolso. É sempre bom a gente lembrar isso. Esse dinheiro não é o dinheiro do deputado, do senador, do ministro, do presidente, do ministro do Supremo. É o dinheiro público e, por isso, o dinheiro público tem normas de execução. Ele deve ser tratado seguindo alguns princípios que são muito claros: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios que são colocados pela Constituição Federal do Brasil. Se a gente for levar ao pé da letra, né, só fazendo um parênteses aqui, e aplicar esses 5 princípios a obras inacabadas, a questões que se arrastam há anos, concessões que não andam, pendengas, intervenção de Tribunal de Contas, olha, eficiência, por exemplo, é um princípio que raramente é cumprido, sem falar nos outros. A questão aqui é a seguinte: são quase 16.900 bilhões de reais que estão sendo empenhados no orçamento do ano que vem por um instrumento diferente, que é a chamada emenda do relator. Em vez de ter ali o nome do deputado, o lugar que vai ser beneficiado, a obra que vai receber esse dinheiro, esse volume de recursos entra numa espécie de bolo, que é determinado pelo relator do Orçamento da União. O que se considerou aqui na decisão do Supremo para suspender essa forma de execução de emendas parlamentares? Na decisão liminar da ministra Rosa Weber, que depois foi confirmada por 6 outros ministros. Um votou contra, o ministro Gilmar Mendes. Ele disse que não recomenda a suspensão da execução dessa parte do orçamento, mas fez sim algumas considerações negativas em relação a essa forma de distribuição de recursos públicos. Os outros 6 ministros votaram com a relatora, Rosa Weber, dizendo o seguinte: desses princípios que devem ser seguidos na utilização dos recursos públicos, essa forma de empenho de recursos não oferece publicidade suficiente. E ao não oferecer publicidade suficiente, surge a possibilidade de que haja uma má utilização desses recursos. Então, basicamente, o que o Supremo fez foi: atenção, Congresso, veja direito isso que você está fazendo aqui, porque um princípio constitucional não está sendo cumprido. A discussão sobre a intervenção ou não do Supremo no Congresso é uma discussão bem delicada. E eu tendo a achar que qualquer intervenção é ruim. Mas também, como sempre diz aqui o Cláudio Humberto, ele fala isso para o presidente da República, mas isso vale também para o Supremo e para o Congresso. O Congresso pode muito, mas não pode tudo. E dessa vez o Supremo falou que isso aqui não poderia seguir adiante. O que me parece é que, se existem instrumentos que garantam uma maior publicidade da utilização desses recursos, e a gente está falando de muito dinheiro, 16,9 bilhões de reais, quase 3 vezes mais do que as emendas que são destinadas nominalmente a cada parlamentar. É muito dinheiro. A sociedade que paga esses impostos tem todo o direito de saber para onde está indo o dinheiro, por quê, quem indicou, como será a execução, por que ela foi escolhida. Isso é um direito público.
Isso tem que ser facilitado e não dificultado. Não que essa informação não exista, mas ela é dificultada nesse modelo. Não está fácil de corrigir. A gente tem que acompanhar agora aqui os próximos passos do que vai ser feito pelo Congresso. Tem gente dizendo que vai haver uma guerra, Congresso Supremo. Tem gente dizendo que a aliança executivo-legislativo acabou agora. Tenho minhas dúvidas, grandes dúvidas, porque pela votação que a gente teve ontem da PEC dos precatórios, aprovada em segundo turno pela Câmara, com uma votação maior do que no primeiro turno, esse efeito, se vier, não vai acontecer. De qualquer forma, alguma coisa vai ter que mudar na manipulação do orçamento e acho que cabe sim a nós aqui da sociedade cobrarmos para que isso seja feito com cada vez mais transparência e eficiência. E lembrando que mais uma vez, né? Cadê projeto, minha gente? Cadê projeto? Essa dinheirama toda, 17 bi, atendendo pequenas emendas parlamentares aqui e ali, uma coisinha aqui, uma quadra ali, um posto de saúde aqui, que às vezes nem é acabado, uma melhoria ali para ser inaugurada no ano que vem, ano de eleição. Cadê projeto? Esse dinheiro não pode render nada melhor para o país do que esses pequenos agrados a currais eleitorais que depois podem se converter em voto ou não? Ai, ai, ai. Cláudio Humberto, direto de Brasília, chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, seja bem-vindo, Cláudio.